Bem, gente, esse vídeo nós vamos fazer um parêntese aqui. Eu quero muito a participação de vocês, que nós vamos trazer aqui uma entrevista que foi feita em 23 de agosto de 2024 pelo portal UOL, né, entrevistando um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você quer universidade mais esquerdista do que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro? Você não vai achar, tá certo? E esse professor universitário, esse catedrático, né, está dando uma entrevista para o portal UOL, que aí tem a participação da Fabíola, do Josias de Souza e do Thales. Isso aconteceu no dia 23 de agosto. Vamos lá. O que ele está entrevistando? Qual que é o assunto? O assunto é o Pablo Marçal. É o avatar do sistema. E aí vocês vão ver, por A mais B, por que o João Paulo, desde o começo, vem falando que o Pablo Marçal é um produto desse sistema, é o candidato do sistema. Ele se apresenta como antissistema, mas você vai ver que ele é o candidato do sistema. Bem, vocês vão ver o ovo da serpente sendo chocado. Presta atenção. E aí vocês têm que ter maturidade para entender isso, não do ponto de vista que nós estamos desprezando o processo, não. Não, é o jeito que eles têm para fazer política. Política é a arte do convencimento, é a arte da manipulação, entendeu? É a arte do embromation. Então vamos lá, vamos apresentar o programa e aí nós vamos comentando e aí eu vou apontando para vocês se eles estão ou não estão vendendo um produto ainda em agosto de 2024, né, há 44 dias atrás, vendendo o produto Pablo Marçal. Prestem bem atenção. Se eles estão criticando ou se eles estão engrandecendo a figura do Pablo Marçal. Eu estou falando do portal UOL, da Folha, tá certo? Com um professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, esquerdista de marca maior. Então vamos lá. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o número 387 da nossa CCI. E nós temos aqui a nossa chave Pix, que a gente sobrevive com a boa vontade de vocês. Qualquer doação que vocês fizerem vai estar ajudando a gente a desenvolver essa oficina, né, política, essa janela para a democracia, esse portal maravilhoso que é a TV Del Rey, que tem essa possibilidade de trazer um norte, um olhar diferenciado para a política brasileira. Porque política não é para amador. Então fique profissional acompanhando a TV Del Rey. Vamos lá? Introduzindo. Da direita não só no Brasil, mas no mundo. Olá, professor. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Obrigado pela oportunidade da conversa. É curioso que o Bolsonaro ele está na campanha de Nunes, mas Nunes, de certa maneira, o esconde um pouco. E quem acaba levando o Bolsonaro para a campanha é Marçal, sem estar realmente ao lado de Bolsonaro, né? Como que a gente pode entender o comportamento aí do eleitor de direita e extrema-direita em São Paulo? Por que Marçal representa o bolsonarismo em São Paulo, professor? O que ela acabou de falar? E ela foi enfática, né? Por que o Pablo Marçal representa o bolsonarismo em São Paulo? Quem está associando o Pablo Marçal ao bolsonarismo é essa menina aí, né? A Fabíola. E estudou com aquele ministro que foi exonerado aí, né, dos direitos humanos. Ela foi aluna dele. Então, é uma esquerdista preparada para fazer, né, essas colocações. Então, vamos lá. Acompanhe. Professor. Vamos lá, Fabíola. Essa questão é a questão de $1 milhão. Eu vou principiar respondendo, recorrendo a um comentário que eu assisti hoje de manhã do Josias. Era um comentário em que ele mencionava o seguinte, que o Pablo Marçal era um vírus do qual nem o bolsonarismo estava imune. Eu queria partir daí para a nossa conversa. Eu queria propor que, na verdade, o Pablo Marçal, em primeiro lugar, ele não é um fenômeno no campo da política.
Se essa hipótese for aceitável, eu acho que o ambiente se ilumina tremendamente. Ou seja, o Pablo Marçal não é política, não é político, é o antipolítico. Entendeu? Porque o povo está queimado com os políticos. Não, eu vou votar num cara que é antipolítico. Presta atenção aonde está a razoabilidade que eles estão tentando passar de forma subliminar para o telespectador deles. O Pablo Marçal representa, na verdade, numa eleição majoritária, e numa eleição majoritária da Prefeitura de São Paulo, a mais importante cidade brasileira, a mais rica metrópole da América Latina. O Pablo Marçal representa a primeira tentativa sistemática no Brasil de colonização da política pela economia da atenção. É isto. Em outras palavras, o Pablo Marçal representa, de maneira sistemática, a primeira tentativa numa prefeitura ou numa eleição majoritária da importância da Prefeitura de São Paulo, da transposição sem mediações da lógica da economia digital para a esfera da política. Por isso, Josias, ele se tornou um vírus para o qual ninguém é imune no campo da política, porque literalmente o Pablo Marçal é um corpo estranho no universo da política. Mas aqui, todo o cuidado do mundo. Tá vendo? Tá querendo desassociar ele da classe política, para dizer, olha, a classe política é uma coisa desgastada e ele não faz parte da classe política. Preste atenção, quem está falando isso é um professor da UERJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está elogiando ou está criticando? Ele está fazendo algo que é bom para o Marçal ou algo que é ruim, falando que ele não tem ligação com a classe política? Porque a gente sabe, né? A turma da esquerda sabe que a classe política, principalmente de esquerda, está exaurida, né? No campo da opinião pública. Agora vamos vendo. Isso em nenhuma circunstância quer dizer que ele é o candidato antipolítico. Porque quando os candidatos dizem eu não sou político, eu não vivo da política, eu quero uma política nova. Quando ele se diz antipolítico ou antissistema, é porque ele deseja, de alguma forma, reformar o sistema e a política. Tá percebendo? Olha só, tá colocando ele como o antissistema. O cara que quer reformar essa política, fazer uma política nova. Isso é elogio ou é crítica? E tá vindo de quem? Do consórcio de mídia. De um professor da UERJ, do Rio de Janeiro, no portal da UOL. Vamos analisando. O Pablo Marçal é outra esfera. O Pablo Marçal é queimar os navios, é destruir as pontes. Depois do Pablo Marçal, será como Luís XV na história francesa. Depois do Pablo Marçal, só o dilúvio. Aí é bem importante compreender algo. Eu não sei, Fabíola, se eu continuo. É muito interessante. Eu só queria, só para ficar. Claro. O senhor traz cada frase maravilhosa que a gente começa a refletir, a cabeça vai assim, ó. Traz cada frase maravilhosa que a gente começa a refletir, que a cabeça vai assim, ó. É o homem do antissistema, o homem que quer fazer a política nova. Então, quem é que está vendendo o Pablo Marçal? É o sistema, gente. É essa mídia do consórcio. Eu vim falando isso para vocês. Preste atenção. E essa Fabíola não é ingênua, não. Ela é veiaca pra caramba, entendeu? Ela está vendendo o Pablo Marçal. E eu vou mostrar em detalhes como que ela interfere no assunto. Uma coisa muito clara que eu queria te perguntar quando você diz aqui, porque as pessoas parecem que não conhecem ainda Pablo Marçal e menosprezam ali o tamanho dele e quem é ele, né? Há um desconhecimento sobre ele. Ele é uma novidade ou não na sua análise? Menospreza o tamanho dele, ou seja, ele é grandioso. Entendeu? Ele é uma novidade. Continue prestando atenção. Ai, que boa pergunta foi. Eu queria falar justamente sobre isso, Fabíola, porque eu vejo muitos comentários, e até comentários inteligentes, mas são comentários que falham precisamente por isso. Vamos lá. Quem é Pablo Marçal? Então, veja, eu vou propor o seguinte, eu vou esquecer por um minuto a Prefeitura de São Paulo, eu não vou adjetivar o Pablo Marçal, eu vou descrever quem é Pablo Marçal no mercado digital brasileiro. Vamos lá.
no mercado digital brasileiro, como é que funciona a economia digital? Telegraficamente, de maneira muito sucinta. Há 3 passos sem os quais você não triunfa no mercado digital. Eu vou descrever muito rapidamente e vocês vão identificar toda a campanha do Pablo Marçal para a prefeitura. Veja, primeiro passo, você precisa, através de tráfego pago ou anúncios que impulsionam o seu nome, tornar-se conhecido. A atual desavença da família Bolsonaro com Pablo Marçal recrudesceu depois de uma entrevista que ele deu para a produtora de vídeos Brasil Paralelo, em que ele criticou o Bolsonaro dizendo que a falha principal foi o pouco tráfego pago, ou seja, anúncios impulsionando a candidatura. Então, o que você faz na economia digital? Você paga anúncios para que o seu nome se torne conhecido, ou para dizer, com termos do Pablo Marçal, para que você se torne um brand, uma marca. Uma vez que você se torna conhecido, é o primeiro passo, mas está longe de ser suficiente, porque no universo digital, nas redes sociais, o que vige, a lei é da economia da atenção, que é um conceito criado por um economista que ganhou o prêmio Nobel, o Herbert Simon, em 1971, e que parte de um paradoxo, que é o paradoxo que funda a ideia de economia. Nós só pensamos em economia, Fabiola, porque o que rege o mundo não é a abundância, é a escassez. Você pensa em economia quando algo lhe falta. Economia dá atenção. O paradoxo é que hoje, nas redes sociais, nós temos mais informação, mais dados, mais atração do que jamais nós... Bem, ele está elogiando ou criticando a rede social? Esse pessoal não era para dizer, não, a rede social tem que ser regulada, a rede social tem que ser criada uma lei, né, esse negócio de fake news, de desinformação, esse pessoal da direita só passa desinformação. Bem, não era esse o discurso dessa turma? Agora ele está enaltecendo a rede social. Preste atenção. Continue acompanhando. História da humanidade. Mas a capacidade antropológica humana de concentração, de atenção, de assimilação de dados, de capacidade cognitiva de aprendizagem não mudou. Então o paradoxo é que você tem muito mais do que você pode assimilar. A economia da atenção é o segundo passo da economia digital. Uma vez que você se tornou conhecido, você precisa capturar a atenção do usuário. Tarefa dificilíssima, porque o número de ofertas é sobre-humano. Você precisa, então, fazer o quê? Para, nas redes sociais, capturar a atenção, que é o segundo passo. Você precisa gritar, falar alto. Para ser audível, você tem que aumentar o volume de decibéis. Ele está justificando as barbáries do Paulo Marçal, você está vendo? Então, em vez de criticar os defeitos do Pablo Marçal, não, ele está falando que isso aí é um método, é expertise, né? É engenharia política, engenharia tecnológica, engenharia de informática, né? de internet. Percebe o jogo? Vai olhando. Da sua fala, para ser visível, você sempre tem que surpreender com atitudes, entre aspas, negativas. O que é que na economia digital se considera atitude negativa? Aquelas atitudes que não desenham um perfil dourado, mas que produzem o mais importante, polêmica e controvérsia. O que gera visibilidade não é a boa ação, o discurso ponderado, é o grito, é o xingamento, é aquela ação que é polêmica e por isso chama atenção. Chegamos ao terceiro ponto, Fabiola, veja, me tornei conhecido, capturei a atenção e eu fiz tudo isso por quê? Por vaidade? Para vender, para monetizar, para vender um produto. Eu faço tudo isso para que eu seja uma marca desejada que atraia a atenção e eu possa oferecer o meu produto. Vamos falar do Pablo Marçal sobre isso um minuto? O Pablo Marçal detém o recorde do mercado digital brasileiro de todos os tempos em uma única campanha. O que é uma campanha? Ele anuncia um produto, faz uma série de lives e de entradas e de cortes anunciando o produto. Ele diz, este produto será vendido a partir da meia-noite do dia 5 até meio-dia do dia 8. Apenas, depois disso não vende mais. Esse prazo curto é uma forma de aumentar a atração do produto. Comprá-lo, portanto, é uma oportunidade única.
Fabiola, Josias e Tales, o Pablo Marçal detém o recorde no Brasil, ainda hoje. Em uma única campanha, ele faturou, de maneira confirmada, 100 milhões de reais. Qual é o produto que o Pablo Marçal está vendendo? O voto. Desculpe. Qual é o produto que ele está vendendo? A si mesmo. E aí, isso aí é o quê? Isso aí é abuso de poder econômico, né? Ele vai falar isso aí, mas em El Passant. Vai vendo. Ele está justificando isso. Que eu estou entendendo assim. Vai vendo. Ele deseja o voto do eleitor. Por isso, em cada debate, ele faz algo diferente. Ele aparece com boné, ele muda a camisa. Em cada debate, foram 11 ou 12 debates que esse consórcio de mídia produziu e levou o Pablo Marçal para fazer esses cortes, para produzir esses efeitos. Então, o maior recorde de debates promovido pelo consórcio de mídia com uma prefeitura do Brasil foi esse de São Paulo com o Pablo Marçal. Logo, o Pablo Marçal, que não tem representação no Congresso, portanto, não seria obrigado a participar. As emissoras podem desprezar e dispensar a participação do Pablo, porque ele não tem representação no Congresso. Assim como esse consórcio fez com a Cristina Grammer, lá em Curitiba, porque o partido dela não tinha representação e ela foi proibida de participar dos debates dessas mídias grandes. E ela, sim, era candidata antissistema. E está no segundo turno. Ele não. Por quê? Porque o povo abriu os olhos para isso. Continue vendo. Ele desrespeita todas as regras, agredindo os adversários, cometendo crimes contra a honra. Num segundo debate, ele agride todas as regras, ele ofende os adversários. E por que a justiça não alcança ele? Porque ele é o candidato do sistema, é o candidato da justiça. E nosso problema hoje está onde? Está na justiça, está no poder judiciário. É ali que encontra o gargalo que nos falta para voltar com a democracia. E o Marçal não é alcançado pela justiça. Então, é o candidato do sistema, e o sistema está envolvido quem? Aquela turma que nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, eleição não se ganha, se toma. Vai vendo. Não responde às perguntas, ele diz, veja no Pablo Marçal, no Instagram, a resposta, e ele fala o que ele quiser, ou seja, ele sempre precisa produzir conteúdo que permitam cortes. Agora, me permitam uma última... Pois não, desculpa, professor, a última coisa que o senhor ia falar? Última observação, Josias, que aqui vocês vão cair, é bom que todos estão sentados. Veja, o Pablo Marçal, na economia digital brasileira, ele é um gênio, ele é um mito, ele inovou em muitas campanhas, e ele trouxe para o Brasil Ele é um gênio, ele é um mito. Vocês ouviram isso? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo substituir no imaginário daquela pessoa que é de direita o Marçal pelo Bolsonaro. Ele é um gênio, ele é um mito. Vamos repetir essa frase dele? Vamos ver se eu consigo chegar no ponto. Precisa produzir conteúdo que permitam cortes. Agora, me permitam uma última... Pois não, professor, a última coisa que o senhor ia falar? Última observação, Josias, que aqui vocês vão cair, é bom que todos estão sentados. Veja, o Pablo Marçal, na economia digital brasileira, ele é um gênio, ele é um mito, ele inovou em muitas campanhas, e ele trouxe para o Brasil algo que foi inventado por um norte-americano que hoje está preso na Romênia, o Andrew Tate. O que fez o Andrew Tate? Ele revolucionou o mercado digital internacional porque ele criou um sistema. Jovens sem emprego, autoestima baixa, incels, os famosos celibatários involuntários, ou jovens anarcocapitalistas, ou pessoas desempregadas ou com emprego precário, produziam cortes do Andrew Tate, e ele organizou um campeonato. Os cortes que mais viralizassem, que dessem mais visualizações e comentários, o Andrew Tate dava prêmios.
convidava para visitá-lo na sua mansão na Romênia, dava $10 mil para o corte mais bem sucedido. O que fez o Pablo Marçal? Josias, olha o crime que ele confessou. O Pablo Marçal, há poucas semanas, no programa Pânico da Rádio Jovem Pan, disse: eu trouxe para o Brasil o modelo de um americano. Ele não citou, eu estou dizendo, é o Andrew Tate. E ele disse: eu tenho hoje 4 mil pessoas que vivem de produzir cortes do meu conteúdo. E disse o Pablo Marçal: no princípio, era apenas conteúdo bonzinho, palavras dele, não minha. Que é isso? Conteúdos em que o Pablo Marçal aparecia como bom moço, homem de família, casado, casou com a primeira namorada, vários filhos. O Pablo Marçal se deu conta que os conteúdos que realmente viralizavam, e ele tem um conteúdo em particular em que ele é absurdamente agressivo, que gerou 40 mil comentários. E ele acha isso bonito. Tá vendo? Um corte agressivo que gerou esse tanto de visualizações e comentários. Em vez de criticar, ele está elogiando. É chocar o ovo da serpente. Continue vendo. São os chamados conteúdos negativos. O que é isto? São aqueles conteúdos polêmicos, como, por exemplo, aquela coisa baixa, vil, desculpe, usei adjetivo, tá vendo? Aquela coisa baixa, vil, abjeta que ele fez com a Tabata Amaral se referir ao pai dela. Esta coisa absolutamente inaceitável que ele fez com Boulos, que tem 2 filhos adolescentes que estão sofrendo bullying na escola. E esse conteúdo negativo viraliza. E por que a justiça não alcança o Pablo? Não alcançou o Pablo? Porque ele é o candidato da justiça, é o candidato do sistema. Tá vendo? Desculpe. Agora, professor, tá agora o Bolsonaro se confrontando com... É muito interessante. É interessante quando eles interrompem, é porque eles percebem que o professor da UERJ começa a trazer pontos muito negativos do Pablo. Aí eles interrompem para mudar o assunto, entendeu? Não pode deixar cair a bola do Pablo, do Marçal. Você viu que ele interrompeu numa hora que era crítica? E eles vão fazer isso de novo, hein? Quando eles perceberem que, entendeu, o comentário do professor dá uma descalibrada, eles interferem. Presta atenção. Interessante essas informações que o senhor nos traz, porque mostra que o Pablo Marçal já tinha uma existência digital, que ele agora está convertendo, está transpondo para as suas conveniências políticas. Ele vende a si mesmo para obter o voto, mas ele tem essa presença digital. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: o Bolsonaro, inelegível, impôs uma dúvida ao país, não é? O que será do bolsonarismo sem o Bolsonaro, sem a possibilidade de votar no Bolsonaro, né? E havia a impressão de que o herdeiro natural desse patrimônio político seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O que eu queria lhe perguntar é, com essa lógica mercantil, digital, o Pablo Marçal pode romper esta herança, em tese natural, que se considerava beneficiário o Tarcísio de Freitas? O Bolsonaro tem razões para se preocupar? A liderança dele está ameaçada efetivamente pelo Pablo Marçal? Olha a resposta. Vamos lá. Ele tem razões. Porque ainda ontem nós considerávamos o Jair Messias Bolsonaro como o primeiro político brasileiro que efetivamente soube usar as redes sociais para chegar ao poder. E pensamos sempre em 2018, em um livro da Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio, em que ela descreve como a campanha do Bolsonaro em 2018 introduz no Brasil uma novidade que na época ninguém entendia. Agora o que ele falou? Um livro que significa A Máquina do Ódio. Então, o livro chamava o Bolsonaro, né, de uma máquina de ódio. Esse é o consórcio da direita. Agora, eles estão querendo colocar o Marçal suplantando o Bolsonaro como, né, esse fenômeno de mídia digital, né, para substituir. Falar, ó, o Marçal é o Bolsonaro 2.0, é um Bolsonaro mais sofisticado, entendeu? Não é a máquina do ódio. Vai vendo. É o mesmo caso agora do Marçal, Josias. O Marçal é uma novidade que ninguém entende. Qual foi a novidade
que o Bolsonaro introduziu em 2018, inspirado no modelo do Steve Bannon. Era um microdirecionamento digital. Significava dizer que, em lugar de fazer uma campanha para a cidadania, a campanha do Bolsonaro identificou perfis de usuários que eram bolsonaristas e fazia campanhas específicas para esses perfis. Foi uma revolução na política brasileira. Sem estrutura partidária, o Bolsonaro se elegeu. No sentido do domínio das redes sociais, o Pablo Marçal vai dar no Bolsonaro de 7-1 todos os dias. O Pablo Marçal tem no Instagram 12 milhões de seguidores. O Pablo Marçal, há uma década, fatura todos os anos centenas de milhões de reais com essa tríade: tornar-se conhecido, capturar a atenção, vender o produto. Hein? Ele não está vendendo o Pablo Marçal muito bem? E, rapaz, o Pablo Marçal é um deus para esse cara. Esse cara é o professor da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um dos redutos, um dos ninhos mais petistas, mais esquerdistas do Brasil. Se não para PSOL da vida, PCO e por aí vai. E ele está enchendo a bola do Pablo Marçal, dentro do consórcio. Vai vendo. Vamos lá. Agora que ele criou a máquina de comunicação que o Pablo Marçal criou, Josias, pensa comigo. O Bolsonaro era a máquina do ódio. Agora ele é a máquina... O Marçal é a máquina da comunicação. Vai vendo. 4 mil jovens que passam o dia inteiro produzindo cortes do Pablo Marçal. Veja, depois da participação do Pablo Marçal no primeiro debate, que nos indignou a todos, porque ele desrespeitou sistematicamente todas as regras, o Pablo Marçal obteve em 24 horas, e crédito a quem de direito, a descoberta do Guilherme Caetano, repórter do Estado de São Paulo. O Pablo Marçal obteve 57 milhões de visualizações. O mais importante, Josias, não são visualizações produzidas por ele, Pablo Marçal, mas por esse exército de pessoas em torno dele. Então, qual o problema? O problema é o Pablo Marçal, e aqui é preciso dizê-lo, o Pablo Marçal despreza o Bolsonaro. O Pablo Marçal considera o Bolsonaro fraco. O Pablo Marçal considera que o Bolsonaro, tendo o poder na mão, não soube mantê-lo. Então, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que o Bolsonaro, quer dizer, que o Pablo Marçal, é uma versão sofisticada, atualizada, turbinada do antigo Bolsonaro. Ele está vendendo um produto. Você sabe quando o cara está vendendo um produto, né? Você quer vender um carro, você enche a bola do carro, né? Assim, você quer vender um som, um aparelho, qualquer coisa que você faça, você enche a bola do que você quer vender. Você faz comparação, você fala que o seu é muito melhor, é muito mais coisa. É o produto, gente. É o avatar da esquerda. Vai vendo. O Pablo Marçal se considera muito superior ao Bolsonaro. Professor, o Pablo Marçal se considera, e esse professor? O que ele considera? O Pablo Marçal muito superior ao Bolsonaro, ou ele considera o Bolsonaro muito superior ao Pablo Marçal? Responde aí. Continue vendo. Deixa ele concluir só, Thales, é extremamente forte, momento alto aí, ele falando que Marçal desconsidera, despreza, ele se acha mais do que Bolsonaro. E ele age dessa maneira, humilhando o Bolsonaro nesse momento, professor, é isso que o senhor está falando? Você viu como é que a Fabiola pegou a deixa e deu ênfase? Falou, não interrompe ele não. Olha, ele está falando que o Marçal é o... Como é que é? É o... Na versão do computador aí, como é que vocês falam, né? Sei lá, quando você tem aí um processador mais forte, um Intel 7.0, sei lá, vocês entendem, eu não sou muito esperto nisso não. Mas aí a Fabiola pegou e empolgou, ela vibrou, você viu que ela ficou, né? Aí vamos ver. É isso, Fabiola, eu estou dizendo com todas as palavras. Quem é Pablo Marçal? O Pablo Marçal, o Josias matou a charada. Ele está tentando transferir a existência dela, a existência do Pablo Marçal no meio digital brasileiro. Aqui não vamos fazer um juízo de valor. No meio digital brasileiro, com estratégias de tornar-se conhecido, capturar atenção e vender produto, o Pablo Marçal é um gênio.
O que ele está fazendo agora, ele está tentando transferir, mas não apenas. Thales, Josias, Fabíola, me acompanhem. Se o primeiro passo para ser bem-sucedido no mercado digital é tornar-se conhecido e capturar a atenção, por que o Pablo Marçal se candidatou à presidência da República em 2022, tendo a candidatura impugnada, candidatou-se a deputado federal, foi eleito com aproximadamente 203 mil votos, teve a candidatura impugnada. Por quê? Porque ele não apresentou a íntegra dos documentos exigidos pelo TSE, de novo rompendo regras. Por que ele se candidatou agora a prefeito em 2024? Se ele perder, ele se candidata ao Senado ou ao governo do Estado em 2026. Porque o Pablo Marçal obtém, com essas candidaturas majoritárias, um tráfego pago gratuito. Olha só a contradição. Ele obtém um tráfego pago gratuito. Tá percebendo? Um tráfego pago gratuito. Esse é o professor da UERJ, entendeu? Que quer fazer, né, dar um nó no pingo d'água para justificar uma ilegalidade do Pablo Marçal durante a campanha. Um tráfego pago gratuito. Vamos ver. Funcionamento da sua marca que ninguém seria capaz de pagar. Josias, nós estamos aqui falando dele. Ele é trend topic do Twitter há 2 semanas. Se você colocasse assim no papel, quanto que alguém teria que pagar para ter essa visibilidade? Vou dizer uma frase. Nem Elon Musk poderia pagar. Olha só o que ele está falando. E você percebe que ele está falando assim com um tom de entusiasmo, um tom de exaltação, sabe? Ele não fala assim com aquele ar de pessimista, com aquele ar de... aquela análise assim meio Thales, né? Meio Josias de Souza. Não, ele empolga. O professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um dos maiores antropos da esquerda brasileira. Posso até falar assim, né? Depois que ele falou tráfico pago gratuito. Que nem Elon Musk consegue pagar, mas o Pablo consegue pagar o tráfico pago. O que é crime eleitoral, mas a justiça não alcança o Pablo. Vamos ver. O Pablo Marçal descobriu na eleição majoritária um negócio da China, um negócio de ouro, porque ele consegue uma visibilidade que ele não seria capaz de pagar em 2 vidas. Bolsonaro, Fabíola, o Pablo Marçal tem um enorme desprezo pelo Bolsonaro. Entrevistado há 3 dias atrás, perguntaram a pergunta que me fez o Josias. Resposta do Pablo Marçal. Eu prefiro pensar que se ele seria o sucessor do Bolsonaro. Resposta do Pablo Marçal. Eu prefiro pensar que eu sou o Marçal, o primeiro. Porque para ele, o Bolsonaro, não conhece nada de redes sociais. Sem o Carlos Bolsonaro, as redes sociais do Jair Messias Bolsonaro em 2018 não existiriam. O Jair Messias Bolsonaro não tem a flexibilidade e a capacidade do Pablo Marçal. Sabe quem é o Pablo Marçal de verdade? Se o Thales me permite, rapidissimamente. Você viu que ele tenta fazer um paralelo? Ele tenta desqualificar o Bolsonaro e colocar o Pablo Marçal lá em cima. Ou seja, é o candidato avatar do sistema. É o ovo da serpente sendo chocado aí, ó, há 44 dias antes da eleição. Esse vídeo está com quase 500 mil visualizações, fora o universo de coisas que ele colocou aí. E aí ele fala que a mídia persegue ele, entendeu? Que o consórcio de mídia percebe ele. Pra você ver como é que é um avatar, né? Então é preciso trazer, né, nesse filete de vídeo que eu estou passando para você, essa linha de raciocínio para você interpretar. Vamos lá. No dia 1 de julho, o Steve Bannon deu uma entrevista para o New York Times, antes de voltar para a prisão. Era isso que eu ia lhe perguntar. Então vai lá, Thales, por favor. O Steve Bannon, que o senhor citou antes, e o senhor é um especialista na retórica do ódio, né? E o Steve Bannon era o guru lá do Olavo de Carvalho, também que o senhor é um especialista, e o Steve Bannon disse que os progressistas, nessa entrevista aí ao New York Times, que os progressistas vão se surpreender com essa nova geração que vem depois do Trump, que esses são muito mais radicais. O senhor acha que o Pablo Marçal
essa nova geração, muito mais radical, representa essa nova geração, ele, Milei, representa essa nova geração com uma retórica do ódio muito maior? Olha o que ele está fazendo. Ele está querendo associar a imagem do Pablo Marçal ao Milei, presidente da Argentina, que virou um ícone da direita. Olha só o ovo da serpente sendo chocado. Muito amplificada? Thales, muito obrigado. É exatamente isso. Mas só, Thales, deixa eu dizer uma coisa. Especialista mesmo, eu sou em Machado de Assis e William Shakespeare. É verdade. Olavo de Carvalho, Pablo Marçal e Steve Bannon, eu faço isso por dever cívico. Mas é isso mesmo, Thales. Eu recomendo demais que essa entrevista do Steve Bannon seja traduzida e circule no Brasil. Ele deu uma entrevista no dia 1 de julho, imediatamente antes de voltar para a prisão. Na primeira vez que eu li a entrevista, eu confesso, eu pensei, são palavras de um ressentido. Mas o título da entrevista me chamou a atenção. O jornalista disse assim, minha entrevista perturbadora com Steve Bannon. Aí eu li de novo. Tem um momento que ele fala assim, eu vou citar, eu tenho quase que de cabeça, ele diz assim, a esquerda histórica encontra-se em colapso total. Eles, o da esquerda histórica, se concentram apenas no ruído e não no sinal. Eles, da esquerda histórica, não entendem que o movimento MAGA, que é o Make America Great Again, é a mesma coisa do bolsonarismo Bolsonaro. Olha o que ele disse, que eles da esquerda não entendem que o movimento MAGA, na medida em que ganha impulso e se fortalece, estará cada vez mais à direita do Donald Trump. No futuro, a esquerda olhará para o Trump com carinho e perguntará onde está o Trump quando precisamos dele. Eu caí na cadeira, eu disse, é isso. O que ele está dizendo é que haverá uma geração, que é esta agora, que é Pablo Marçal no Brasil, o primeiro, que é Javier Milei na Argentina. Pablo Marçal não é Bolsonaro 2.0, isto é, um Bolsonaro que não precisa terceirizar as redes sociais com um Carlos qualquer. Você está vendo? Que o Marçal não é um Bolsonaro, é um Milei da Argentina. Olha como é que ele é um vendedor de carro bom. Se você está precisando de um vendedor de carro aí para sua concessionária, pode chamar esse professor aí, esse meu xará aí, João César de Castro, que ele é um bom vendedor de produto, viu? Ô cara para levantar a bola do Pablo Marçal. E é o professor da UERJ. Nós estamos falando aqui, ó, de um especialista na ultra-esquerda. Vamos lá. O Marçal não é Bolsonaro que domina redes sociais. Pablo Marçal é Javier Milei. Pablo Marçal é queimar os navios, destruir as pontes. Isso é bem importante. Se nós permitirmos que a economia da atenção colonize a política, vamos desistir do Brasil. Vamos desistir da política. Porque veja... Por que o pessoal da direita não contrata esse professor da UERJ para vender o produto da direita, né, Sam? Mas o produto da direita de verdade, não é esse avatar, não. Porque o cara que sabe vender bem um peixe, né, para falar da figura do Marçal. Hein? Quem é que defendeu o Marçal melhor do que esse cara até agora? Você não viu isso. Você só vê isso na mídia do consórcio. Aquela que o Marçal fala, né? Eu estou sendo perseguido pela mídia do consórcio. Esse consórcio comunista. Ah, meu amigo. Vai vendo. Ô professor, o senhor está falando aqui, o senhor deu frases muito fortes, né? E abre os olhos, eu acho, aqui do eleitor, dos jornalistas, inclusive, assim, porque a gente vive um momento de transição, né, do analógico para o digital. E é muito curioso como a gente tem dificuldade de entender o meio digital. E por mais que algumas pessoas sofram, é isso que o senhor falou. Outros especialistas e que estão mergulhados em mercado digital também falam a mesma coisa que o senhor. Pablo Marçal é um gênio do meio digital. Ele conseguiu se tornar um milionário por conta do mercado digital, ganhando muito dinheiro, conseguindo muitos seguidores, tendo muita repercussão e chegar aí nas pesquisas de intenção de voto entre os primeiros colocados, como estamos vendo agora. Agora o senhor faz alertas importantes. Aí, até pelo seu conhecimento de Pablo Marçal, é um risco ele ser o prefeito da cidade de São Paulo? O senhor acha que pode ser prejudicial para a cidade de São Paulo?
O que o senhor vê aí de positivo e de negativo no perfil de Pablo Marçal? O que representaria uma possível eleição de Pablo Marçal na cidade de São Paulo, professor? A Fabíola já está colocando o homem como eleito. Você está percebendo, né? Há 44 dias das eleições. Bem, não é possível que o cara vai só jogar flores, né? Ele é um cara de esquerda. Ele está falando que o Pablo Marçal é da ultradireita. Então ele vai ter que dar uma puxadinha para não ficar ruim para ele. Nessa hora, ele tem que dar uma escorregada. Porque senão, fica impossível, né? A gente acreditar na onda que esse cara está passando. Vamos ver. Vamos lá. De positivo, é um alerta necessário que todos nós, eu que sou professor universitário, políticos, todos nós precisamos, de maneira definitiva, compreender que o universo digital não é apenas uma forma nova de transmitir comunicação e de transmitir mensagens. O universo digital ele implica, pela sua materialidade, modificações de caráter antropológico, comportamental e social. E nós precisamos despertar para isso de maneira definitiva. O Pablo Marçal é o nome dele na internet. O Pablo Marçal, ele é um wake-up call definitivo, um despertar da nossa consciência para aquilo que nós precisamos humildemente aprender. 2. Hein? Fala sério. Fala sério. A rede social é uma ameaça. A desinformação é uma ameaça. Temos que regular a rede social. Não pode existir liberdade absoluta na rede social. Ué, Fabíola, o que aconteceu com o discurso de vocês? Agora o homem aí está enaltecendo um expert da rede social, hein? Que tem que aprender com ele. É o candidato do sistema. É o ovo da serpente sendo chocado. Mas ele tem que dar uma beliscada, ele não pode só elogiar. Vamos ver o que ele vai falar. Pablo Marçal, como prefeito, significaria o maior desastre possível para a cidade de São Paulo e para a política brasileira. Porque, veja, Fabíola, sua pergunta é muito importante. Veja, me acompanhe. Quando eu digo que o Pablo Marçal, no mercado digital brasileiro, ele é um mito, reverenciado, e com razões. Um homem que consegue, numa única campanha... Percebe bem. Ele falou que era um azar. Uma frase só para dizer que, entendeu? Para dizer que eu sou de esquerda, que eu não quero ele. Mas o resto, ele já começou a falar que o cara é um mito, entendeu? Ele vai e desmancha o que ele acabou de falar com relação ao desastre. Vai vendo. Eu descrevi como uma atividade temporária, muito reduzida no tempo. Um homem que consegue, numa única campanha, ganhar 100 milhões de dólares de maneira legítima. Ele está oferecendo um produto. Podemos achar o produto péssimo, mas há pessoas que compram. Todas as estratégias do Pablo Marçal no mercado digital são criticáveis? Não. Fazem parte das regras do mercado em todo o mundo. As estratégias para chamar a atenção e para capturar a atenção do Pablo Marçal no mercado digital são criminosas? Não. Nós podemos considerar exóticas, excêntricas, de baixo nível, mas todos fazem isso no mundo inteiro. Agora, quando ele transfere a lógica da economia digital, a lógica das redes sociais para o terreno da política, ele comete uma sucessão de crimes, Fabíola. Por exemplo... Aí eu te falo, por que ele é o candidato do sistema? Sim, ele cometeu uma... Gente, preste atenção. O ministro Alexandre de Moraes tirou o Twitter do ar, o Twitter estando regular, não tinha nada de errado com o Twitter, aquelas exigências do Alexandre de Moraes com relação ao Twitter era contra as leis brasileiras. Então, tirou o Twitter do ar, cobrou multa do Twitter, do X, né? O X pagou todas as multas, resolveu o problema, tirou aqueles perfis que estavam incomodando e a eleição do primeiro turno passou sem a rede social do X.
porque era um canal livre, era um canal independente, né? Uma plataforma independente. Então, agora o candidato Pablo Marçal comete crimes de cabo a rabo dentro da plataforma, entendeu? Poderia estar aí liderando disparadamente os inquéritos nas fake news, mas não. Porque é o ovo da serpente sendo chocada. É o candidato sistema, o candidato à justiça. Então vai acompanhando. Primeiro crime, abuso de poder econômico. Um candidato à prefeitura de São Paulo não pode ter um exército de 4.000 pessoas, segundo ele, palavras dele. Não pode ter um exército de 4.000 pessoas durante a campanha fazendo campanha. Isso fere o regimento básico do Código Eleitoral. É abuso de poder econômico. A única forma que ele tem de continuar produzindo cortes, o Pablo Marçal, na verdade, é uma usina ambulante de produção de cortes. A linguagem do Pablo Marçal não é nem língua portuguesa, não é língua inglesa. A linguagem do Pablo Marçal é memética. Cada frase é milimetricamente pensada para produzir um corte. Cada gesto é milimetricamente pensado para produzir um corte. Aquele gesto que eu considero infame e criminoso, de sugerir que está aspirando cocaína, aquela imagem, aquele frame, é o frame mais visto no Brasil no ano de 2024. Mas quando ele transfere essa lógica para a esfera da política, ele está cometendo crimes em sucessão. Ao acusar o Boulos do que ele acusou, ele está cometendo crimes contra a honra. É indispensável que a campanha do Boulos ingresse com processo na área criminal. Quando ele usa um exército de 4.000 pessoas para produzir cortes, e Fabíola pior, ele não está produzindo apenas cortes dele, ele também está pagando para que produzam cortes negativos sobre o Boulos. Ele também está pagando para que produzam cortes negativos sobre o Boulos. Olha o que ela acabou de falar. Professor da UERJ. Ou seja, além de abuso de poder econômico, ele estava cometendo crime eleitoral. Porque você não pode pagar para impulsionar vídeo. Na lei eleitoral, você não pode pagar para impulsionar vídeo de caráter eleitoral, de caráter campanha. E ele fez isso com um exército de internautas fazendo cortes para ele. Ah, mas ele não pagou o rapaz do corte. Ele pagou o tráfico pago do corte que o cara fez. Ele impulsionou o tráfico, ele fez tráfico do vídeo que o outro fez. Então, mas o crime é do outro. Não, o crime é de quem está impulsionando o corte. O outro, se ele está fazendo isso por conta dele e fica lá na rede social, vai dar uns 300 visualizações, às vezes no máximo 1.000, né? Assim como nossos vídeos aqui não tem tráfego pago, fica nessa mixaria de visualizações. Mas não, ele está pegando esses cortes, está pagando, impulsionando esses vídeos. Isso é crime eleitoral. Mas por que a justiça não alcançou ele? Porque é o candidato do sistema. Vai vendo. Isso fere todas as leis do Código Eleitoral. O Pablo Marçal já foi intimado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em relação aos vídeos, aos cortes em que insinuam que o Guilherme Boulos é cocainômano. Ele continua produzindo. Por quê? Porque ele respondeu, ele disse, a multa é pequena, eu posso pagá-la 57 milhões de vezes. Ele teve 57 milhões de visualizações. Agora, pela sua experiência, então, você está falando aqui, fazendo uma análise muito importante de quem é Pablo Marçal, né, os riscos, inclusive, de ter um personagem como ele no comando da maior cidade do país. A gente aprender a lidar com esse fenômeno digital em lugares de poder, né? É isso que a gente está falando, porque o que eu já ouvi também, até do núcleo bolsonarista, é que Marçal, ele já tem tudo, ele só não tem o poder exatamente real da política, e é isso que ele quer com essa candidatura dele à Prefeitura de São Paulo. A pergunta que eu lhe faço, pelo seu conhecimento, a chance de Marçal ser o futuro prefeito da cidade, o senhor acredita nessa possibilidade? Ou acha que o sistema político tradicional vai conseguir freá-lo até outubro? Não vai conseguir freá-lo.
Eu não estou afirmando que ele vencerá. Me compreenda, por favor. Percebe a inversão que ela fez aqui? Ela é velhaca. Essa menina tem que tirar o chapéu para ela, viu? Ô menina que tem uma capacidade de subverter a ordem dos fatos para criar uma narrativa que é interessante para eles. Colocou ele, será que o sistema, né? O sistema é quem? É ela? Presta atenção. Ela está fazendo uma crítica a ela, porque a direita faz uma crítica a esse comportamento da mídia, entendeu? E aí ela se coloca, será que o sistema, como se ela fala isso na terceira pessoa? Acompanhe. Exatamente, real da política, e é isso que ele quer com essa candidatura dele à Prefeitura de São Paulo. A pergunta que eu lhe faço, pelo seu conhecimento, a chance de Marçal ser o futuro prefeito da cidade, o senhor acredita nessa possibilidade? Ou acha que o sistema político tradicional vai conseguir freá-lo até outubro? Não, não vai conseguir. Ela falando do sistema. Ela é o sistema e ela falando do sistema. O sistema promover o Pablo Marçal. E o outro fala que não vai conseguir. Que o sistema não vai conseguir. Essa parte é bom ver, né? Vale a pena ver de novo. Político tradicional vai conseguir freá-lo até outubro? Não, não vai conseguir freá-lo. Eu não estou afirmando que ele vencerá. Me compreenda, por favor. Eu estou dizendo que o sistema político tradicional não tem condições de frear o Pablo Marçal, porque as ações do Pablo Marçal não são ações do campo da política. As ações do Pablo Marçal são ações direcionadas para a economia digital. As ações do Pablo Marçal são ações de marketing digital. Nisto, o Pablo Marçal está entre os mais inteligentes, entre as mais inteligentes pessoas do mundo, não é do Brasil. Eu estou me referindo a um homem que tem uma compreensão tão profunda que o que para nós é novidade, para o Pablo Marçal, há pelo menos 15 anos, é o dia a dia do trabalho dele. O sistema do Andrew Tate, ele aperfeiçoou o sistema do Andrew Tate. Hoje, o Pablo Marçal é o nome mais pesquisado no Google. Eu acho que eu escutei isso de vocês. Mais do que Lula e Bolsonaro. E o senhor acha que é ele mesmo, não é uma questão de campanha, não são as pessoas que estão ao lado dele. Ele é o próprio protagonista, né? Porque é exatamente isso que o senhor estava falando do Bolsonaro, que quem conhece o meio digital é o Carlos Bolsonaro. No Pablo Marçal, é ele próprio, que é o cara que conhece. Oi? É ele próprio. É isso. Perto do Pablo Marçal, o Carlos Bolsonaro é apenas uma criança da 5ª série começando a mexer em computador. Agora, professor, você tem ideia do que nós estamos falando. Então, Nossa, o que é necessário no caso... Tá falhando um pouquinho a ligação dele, mas a frase dele muito boa aqui que ele acabou de dizer, que perto de Pablo Marçal, Carlos Bolsonaro, o famoso Carluxo, que fez com que Bolsonaro conseguisse a eleição em 2018, pelo menos dão crédito a ele. Ele parece uma criança da 5ª série. Fabíola, interferindo. Mas, professor, a gente está falando aqui do Bolsonaro, o Bolsonaro com toda a sua precariedade, a sua dependência digital em relação ao filho, o Carlos Bolsonaro. A gente assistiu 2018, virou presidente, deu no que deu, 4 anos de desastre, e o 8 de janeiro, tentativa de golpe e tal. Estamos verificando, o senhor mesmo citou aqui o Milei, que foi eleito lá com uma campanha na base do meme, agora a extrema-direita rosnou lá no Parlamento Europeu, numa eleição antecipada pelo Emmanuel Macron na França. O que eu queria lhe perguntar é, do ponto de vista institucional, o Brasil está falhando? Há algum tipo de regulamentação de rede social, de providência legislativa que poderia opor alguma resistência a esse oportunismo digital que desvirtua a rotina da política brasileira, ou não? É isso mesmo e temos que nos habituar com isso? Não, Josias, não podemos nos habituar. Por isso que eu fiz questão de ser muito correto ao caracterizar a importância do Pablo Marçal no meio digital. Mas tudo aquilo que no meio digital é um mérito, é uma conquista pessoal, no campo da política é crime. Por que é crime? Abuso de poder, não respeitar as regras.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já dispõe de legislação que permite impugnar a candidatura de Pablo Marçal. Mas impugnar por quê? Porque eu não gosto dele, porque ele não pensa como eu? Não. Porque o Pablo Marçal ingressou nas regras do jogo eleitoral com a única finalidade de desrespeitá-las, porque ao desrespeitar de maneira tão óbvia as regras eleitorais, nós estamos aqui agora falando dele. Ele produz cortes que viralizam na casa das centenas de milhões, que, por sua vez, permitirão uma monetização milionária, que, por sua vez, o tornará cada vez mais rico. Não, aqui ele está falando uma besteira. Na verdade, ele põe um exército de pessoas para produzirem cortes, essas pessoas postam esse corte no canal e ele vai lá e impulsiona esse vídeo em tráfego pago. Ou seja, ele não está ganhando dinheiro com isso. Ele está pagando, e está pagando muito para fazer esses tráficos, para esses vídeos ficar fermentando aí na cabeça de vocês da internet, tá certo? Então, aí ele está querendo colocar o Pablo Marçal como um grande negociante que ainda está ganhando dinheiro com isso. Não, ele está gastando e muito dinheiro. Agora, a origem desse dinheiro é que é vergonhoso. Mas vamos continuar vendo. Uma bola de neve. Ou seja, o que pode parar ele é a justiça. Por favor. Ou seja, o que pode parar ele é a justiça. É isso, Thales. É isso. Então pronto, é o candidato da justiça, porque não parou ele. Então é o candidato do sistema, é o ovo da serpente sendo chocado. Isso 44 dias antes das eleições, vai vendo. Ou será que nós não aprendemos a lição com Jair Messias Bolsonaro? Que cometeu uma série de crimes políticos em série. Aliás, nesse ponto aí, isso aí é muito interessante, João. Professor. Ele estava completando. Vai lá, completa. Não, Josias. É isso, Josias. O que o senhor citou, professor, só para Claro. elucidar um pouco mais esse seu raciocínio, o senhor citou o livro, que aliás é notável, todo mundo devia ler, o livro da Patrícia Campos Melo, que ela destrinchou os crimes digitais praticados pelo bolsonarismo na campanha de 2018. Isso foi julgado só 3 anos depois pelo TSE, constatou-se o crime, mas decidiu-se não punir a chapa Bolsonaro-Mourão, sob o argumento de que não era possível atestar que aquilo teve influência na vitória e tal, e ficou por isso mesmo, embora o crime tenha sido atestado por unanimidade no tribunal. Quer dizer, nós estamos pagando um preço pela negligência do judiciário, o senhor acha? Isso, Josias. E é um problema mundial, não é um problema brasileiro. Isso é bem importante de mencionar. A extrema-direita avança em todo o mundo porque a extrema-direita comete em série crimes na esfera digital. E a justiça, em todo o mundo, permanece na esfera analógica. E, Josias, é muito importante que a justiça seja analógica. É muito importante que a justiça não tenha pressa. Bem, nós estamos falando do candidato avatar da esquerda, que está cometendo crimes a rodo. Porque o que ele está fazendo aí, ele está falando que isso é crime, mas está aí, é evidente que eles estão chocando o ovo da serpente. Tá certo? Então, e ninguém põe a mão no Pablo Marçal. A justiça não alcança o Pablo Marçal. Então, e aí fala que ele está passando como se fosse o candidato da extrema-direita. Mas é o candidato deles. Não precisa falar nada. Você está vendo tanto que eles estão enchendo a bola do cara. Não tem assodamento. É muito importante que a justiça criminal e a justiça civil dê amplo direito ao contraditório, que os advogados de defesa tenham acesso aos autos. E isso é lento. A justiça deve ser lenta. Agora, há um tipo de justiça que exige que o judiciário se faça uma autocrítica, uma reflexão e mude. Nem todos os países possuem justiça eleitoral. Os Estados Unidos não têm. No Brasil, há justiça eleitoral. Um crime na esfera eleitoral cometida na esfera digital precisa ser julgado com uma celeridade nova. A justiça eleitoral só existe para a extrema-direita, ou para a direita, ou para os bolsonaristas, ou para os patriotas. Para a extrema-esquerda não existe justiça eleitoral. Fazem o que quer. Vai vendo. Aí, 44 dias ele fazendo isso até agora. Até ontem. Ontem foi a eleição. Vai vendo. Está acabando, viu, gente? Você sabe por que, Josias, que a extrema-direita odeia tanto o ministro Alexandre de Moraes?
porque eu vou dar uma parte do segredo. O óbvio todos nós sabemos, mas há um detalhe. O ministro Alexandre de Moraes deve ter estudado, e ele realmente compreende profundamente o sistema da extrema-direita nas redes sociais. Vocês se recordam que quando o ministro Fábio Faria e o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, tentaram, na última semana anterior ao segundo turno, criar um falso escândalo, o famoso radiolão? Vocês se recordam? O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele não acolheu a denúncia. Viu? O falso escândalo do radiolão, que não foi falso e que foi criminoso e que eles não acolheu a denúncia. Por quê? Porque é a esquerda fazendo crime eleitoral. Então, a justiça eleitoral do Alexandre de Moraes só serve para a direita, não serve para a esquerda? Vai vendo. Porque se ele acolhesse a denúncia, entrava no sistema da justiça morosa, só seria resolvido meses depois da eleição, aquele falso escândalo poderia ter decidido a eleição. O que fez o juiz Alexandre de Moraes? Ele deu 24 horas, não 25, não 24 horas e 2 minutos. Ele deu 24 horas para a apresentação de provas robustas. Se tais provas não fossem apresentadas, caracterizavam um crime gravíssimo. E por isso o ex-ministro Fábio Faria adotou um low profile absoluto, porque ele sabe que ele cometeu um crime gravíssimo, que é a imputação de má-fé para tentativa de mudar o resultado de eleição. Quando o PL apresentou aquele pedido esdrúxulo com base no Fernando Cerimeno, que na Argentina é conhecido como Steve Bannon argentino, quando o Fernando Cerimeno fez aquele vídeo absolutamente grotesco, tentando provar que havia problemas no código-fonte, aquelas histórias. Que a nossa turma da CCI está cansada de saber o que aconteceu, que aí o Alexandre de Moraes, em vez de acolher a denúncia e apurar a irregularidade, deu uma multa na direita, e com o Pablo Marçal na dor de braçada, tá aí, gente, o ovo da serpente sendo chocado. Estava sendo chocado, né? Continue vendo. O PL apresentou um pedido de impugnação somente das urnas do segundo turno da eleição presidencial. O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele deu 24 horas para a apresentação de provas robustas. É isto, Josias, que os tribunais eleitorais precisam agir com seriedade. Professor, agradeço imensamente. Bem, eu espero que a turma do UOL não fique chateada da gente usar esse vídeo de vocês, porque aqui é um canal de análise, viu, gente? Aqui a gente está ensinando as pessoas a pensarem politicamente, né? Muitas pessoas ficam na dúvida de saber, uai, João, que negócio é esse? Você falar que o Marçal é uma espécie de avatar, né, do sistema e tal, como candidato. Tá aí, né? Tá aí para vocês fazerem as análises. Esse vídeo ficou até grande, passou de 1 hora, né? Mas eu acredito que aqueles que gostam de política e gostam de ser esclarecido e não gostam de ser enganados, devem ter adorado perder tempo comigo nessa 1 hora assistindo e comentando, né, essa entrevista do UOL. Então, agradeço desde já a participação da Fabíola, do Josias de Souza, do Tales e do professor esquerdista, ultra-esquerdista, João César de Castro, da UERJ. Gente, se eu tiver um filho e fizer vestibular para a UERJ, eu falo para ele, não, lá não, lá não. Então tá bom, fiquem com Deus, tá aqui minha chave Pix, gente, me ajuda aí, para a gente continuar pagando as continhas nossas, porque aqui não é papo Marçal não, meu filho, aqui é nós, é eu e vocês aqui nessa labuta. E nós só vamos avançar com a CCI se a gente tiver a participação dos nossos colaboradores aí, né, contribuindo com qualquer valor, viu, gente? Não deixa de molhar aí o nosso Pix aí, pode ser até centavos. Aquilo que ajudar a gente a pagar nossas contas aqui da casa já resolve, tá bom? Fique com Deus e eu volto para falar sobre, né, a minha participação de fiscal de urna eletrônica aqui em São João del Rei. Um abraço.